E olha, apesar da leve queda do Ibovespa, a tendência atual do índice é realmente de forte alta, é o que a gente tem já acompanhado, essa marca dos 190 mil pontos, gente, até o final do ano passado, era esperado por diversas casas de análise, diversas projeções estavam sendo feitas somente para o final de 2026. E a gente chegou nessa marca muito antes, né, disso. Então, a gente vai repercutir esse movimento positivo, obviamente, né, do Ibovespa, com Rafael Figueiredo, que é estrategista de ações, na verdade, da XP, que já está aqui comigo, meu querido Rafi. Sempre muito bom bater um papo contigo, meu querido. Bem-vindo sempre aqui à nossa Oi, programação. Débora. Prazer estar de volta aqui com você. Bom dia. Vamos lá, então, Rafael. A gente até andou já conversando, não muito, né? Não faz muito tempo, sobre essa questão dessa movimentação do Ibovespa. E ali você já me trazia um novo cenário sendo traçado aí na XP, né? De acordo com a análise de vocês, para esse ano de 2026. Com a velocidade que a gente tem o Ibovespa marcando recordes, máxima intradia, parecendo vestir agora uma blindagem contra qualquer cenário doméstico nesse momento. Vocês mudam a análise estrutural de Ibovespa por enquanto, ou vocês ainda mantêm essa leitura de que ainda estamos seguindo atrativos por causa de uma rotação de portfólio lá fora e entre os emergentes o Brasil se torna atrativo? Ou a gente já consegue falar em alguma mudança realmente estrutural de preços para a Bolsa Brasileira, Rafi? Débora, de fato, essa é a pergunta do trilhão, talvez, né? Nem mais bilhão, porque a gente está diante de um movimento de rotação de fluxo global extraordinariamente forte, né? Algo que pegou muitos gestores, muita gente de calça curta, no sentido de que não estava preparado para esse movimento. Eu diria que não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho que são as duas coisas juntas, né? E aí, para entender melhor, eu explico cada uma delas separadas, né? Existe sim um fluxo de rotação de capital estrangeiro global. Aqui, a riqueza criada nos Estados Unidos, que está saindo de lá para buscar oportunidades em outros lugares. E o Brasil, como um mercado emergente, que tem taxas de juros atrativos, que tem uma economia que segue acelerando, inflação também desacelerando em curso, se coloca numa posição favorável para receber esse fluxo. E o Brasil, quando comparado com outros mercados emergentes, e aqui leia-se México, Índia, a própria China em alguns segmentos, né? Rússia que está deslistada por conta porque ela está em guerra, etc. O Brasil fica muito atrativo ainda nesse aspecto relativo. Então, esse fluxo ele está tendendo a ser uma coisa estrutural. Você falou há pouco, né, nós estamos aí com quase 40 bilhões de fluxo de entrada do capital estrangeiro aqui na B3, e sob o aspecto do investidor estrangeiro, isso é muito pouco. A Bolsa Brasileira, o Ibovespa, ele ficou muito pequeno ao longo do tempo, em função das desestados de companhia, as recompras de ações, fechamento de capital, né, ou seja, as OPAs. Então, é muito pouco, pode vir muito mais. O outro lado da história é que o investidor local ele está aplicado nas taxas de juros, né, que estão elevadas, né, e esse balanço é que está sendo feito hoje, que o Brasil, por ser um índice, o Ibovespa, por ser um índice que está atrelado ao mercado de commodities, também acaba recebendo um fluxo adicional nessa equação, justamente porque as commodities estão em voga, ativos reais, minério de ferro, petróleo, por toda essa tensão com a geopolítica no Irã. Então, eu diria que o Ibovespa ele é um play que recebe esses dois movimentos mais atrativos e que tende a ser estrutural, e aí o caminho parece ser da gente continuar seguindo nessa toada que, até agora, sem sinais de enfraquecimento. Débora. E, Rafi, aonde que fica nessa história aquela equação de prêmio de risco do Brasil? Olha, essa equação é muito boa, porque, de fato, quando a gente vai olhar o prêmio de risco e compara a combinação desse prêmio de risco do Brasil contra outros lugares no mundo,
a gente vê que a renda variável ela está pouco atrativa em relação à renda fixa quando olhamos esses juros reais. Então, o prêmio de risco ele está muito baixo. Entretanto, historicamente, e a gente tem esse estudo aqui na XP, que quando ficamos com um tempo muito longo, com um prêmio de risco baixo, como é o caso agora, que está na casa de 2%, um pouquinho mais do que isso, e o estudo que a gente tem quantitativo, que é entre 0% e 2%, a gente fica bastante tempo, os retornos reais do Ibovespa costumam ser bem maiores do que quando temos prêmio de risco atrativo, né, olhando o horizonte de pelo menos 5 anos. Aonde eu quero chegar com a explicação é que o Ibovespa, por mais que ele, tecnicamente, com esse prêmio, ele está pouco premiado, ele está baixo, o Ibovespa ele sempre foi um ativo tático sob a ótica do investidor estrangeiro. Então, enquanto esse fluxo vier, ele expande múltiplo, acelera preço, e aí logo depois vem os fundamentos, vem os resultados das companhias, né? E aí a gente vai acompanhando nessa toada. Então, ele está baixo, mas ele acaba não sendo o centro das atenções, justamente pela característica que é o mercado brasileiro. Agora, Rafi, considerando o nível atual do índice, qual crescimento de lucro está embutido mesmo para 2026 e 2027? O mercado está comprando expansão de múltiplo, talvez crescimento de resultado, as duas coisas ao mesmo tempo? Olha, na temporada de resultado do segundo e do terceiro trimestre do ano passado, quando a gente compara os nossos dados aqui da XP contra o consenso, eles foram recordes e surpreendeu positivamente. Até agora, com os resultados sendo entregues aqui do quarto tri do ano passado, ou seja, também tendo uma visão anualizada, a gente parece estar caminhando para esse mesmo nível recorde, surpreendentemente bom, quando olhamos as empresas de bastante qualidade e que fizeram ao longo do tempo um bom dever de casa e que mesmo com juros, taxa Selic elevada, juros reais elevados, conseguem entregar resultados e principalmente lucros, né? Então a gente está aqui esperando um crescimento de lucro, coisa da ordem de 7%, 7, 7,5% dentro da nossa cesta aqui das empresas que a gente cobre versus o consenso, o que é muito positivo. Agora, é preciso entender que nesse cenário de expansão de múltiplo, e o múltiplo que a gente está olhando aqui é o preço dividido pelo lucro, o preço está indo embora por conta do fluxo estrangeiro, e o lucro ele pode fazer esse catch-up ao longo do tempo, né? Ele não é uma coisa tão imediata assim. Então, à medida em que esse fluxo de capital estrangeiro siga por aqui, e ele tende a ser estrutural em função das questões internacionais, de base no dólar commodities, rotação de dinheiro no mundo, etc., isso pode fazer com que os resultados corporativos por aqui se tornem ainda melhores, né? Então, por isso que a assimetria até agora ela está positiva. E uma outra coisa para finalizar é a queda da taxa de juros Selic, que está prevista para começar agora em março, e a discussão fica muito se vai cair 50 pontos base ou 0,75, né? E isso também acaba sendo um catalisador super importante para melhorar, inclusive, os resultados, os lucros das companhias. E aí, Rafi, só para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, eu vou fazer duas em uma aqui. Quando o índice supera projeções tão cedo, aumenta um risco de realização técnica na sua visão? Existe algum nível de estresse, por exemplo, que o investidor estrangeiro comece a zerar posições e mais? Na última vez a gente conversando, você tinha trazido aí num cenário otimista, um Ibovespa ali a casa de 235 mil pontos, se a minha memória não está me traindo aqui nesse momento. Vocês permanecem nesse cenário? Algo mudou nesse momento? Sim, a gente está com uma casa de 235 mil pontos, se é capaz até da gente fazer um ajuste positivo, ou seja, um ajuste para cima, porque o nosso cenário base ele foi atingido mais uma vez, né, na casa dos 190, 191 mil pontos, que é onde o Ibovespa está estacionado nesse momento. O que é perfeitamente normal, fazendo ajustes técnicos em variáveis de taxa de juros, principalmente, para a gente conseguir perseguir esse resultado positivo lá na frente. Em relação à primeira questão,
Desculpa, a primeira pergunta ela foi sobre, desculpa, Para Débora. um risco de ajuste técnico, quando a gente tem um Isso. índice subindo assim tão rapidamente, o que poderia ser um tigre nesse momento para que a gente tivesse uma realização de posição dessas posições estrangeiras? Perfeito. Esse risco ele sempre está ali com a gente aqui. Aliás, isso é uma coisa que é o meu dia a dia, avaliar riscos o tempo inteiro, dada essa velocidade de fluxo. E o epicentro dessa questão é os Estados Unidos, né? Então, à medida em que a gente vê índices de estresse, de volatilidade lá nos Estados Unidos acelerando, como é o caso nos últimos 2, 3 dias, né? A gente pode ficar aqui um pouco preocupado para uma eventual realização e correção de mercado. Um outro ponto que a gente avalia de forma técnica é ver o comportamento do preço versus a sua média. E a gente vê que há um certo distanciamento do preço atual em relação à sua própria média, o que mostra que níveis de preço atuais estão sim sobrecomprados e que correções ou reversões de preço a essa média estão perfeitamente normais. Agora, o ponto importante para essa correção é que, como eu disse há pouco, né, a gente passa por um período de rotação de setores, né? Aqueles setores que estavam não tão bons passa a ficar bom, aquele que está legal passa a ficar ruim. Então, essa rotação ela é extremamente salutar do ponto de vista da manutenção de tendência. Então, até agora, mesmo com algum tipo de estresse, se permanecer a rotação, a gente tem um quadro positivo pela frente, ainda que o mercado americano, né, seja a grande locomotiva de estresse para o mercado brasileiro, por exemplo. É isso, Rafi, muito obrigada, meu querido. Sempre muito bom ter tuas análises por aqui. Conversamos com Rafael Figueiredo, estrategista de ações da XP. Bom restinho de semana aí para você. Até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Bom trabalho. Até mais.